Olá, estamos mais uma vez aqui no nossa sala de estudo do livro A Gênese, de Allan Kardec. Hoje é o capítulo, não o capítulo, mas a sessão de estudos de número 37. Hoje, dia 17 de abril de 2023, nós estamos estudando o capítulo 10º, A Gênese Orgânica. Hoje nós vamos tratar do princípio vital, geração espontânea, escalada, ou melhor, a escala dos seres corpóreos e o homem. Então, hoje devemos terminar o capítulo 10º, que trata da Gênese orgânica. Então, princípio vital. Nós vamos adentrar aqui, já tem uma observação do editor, né, uma nota do editor, de número 118. Mas antes disso, gostaria de falar que nós vamos estar falando de princípio vital, mas também vamos ouvir falar em fluido vital e princípio inteligente. São três coisas distintas. Mas nós vamos, cada um no seu tempo, aí falar dele, né? E não vai haver margem a dúvidas, não, né? Então, a nota do editor de número 118. O conceito de princípio vital foi desenvolvido pelo médico Paul Joseph Barthes, no século XVIII. Até então, animistas como Stahl propunham que a própria alma, né, que é o espírito encarnado, dava vida ao corpo, criando a dificuldade de explicar como algo imaterial age sobre a matéria. Então, quando ele propôs isso aí, era muito difícil as pessoas entenderem como que um espírito, sendo imaterial, pode mexer, pode movimentar um corpo físico, a matéria. Com o objetivo de estabelecer uma ciência do homem, Barthes estabelece a ideia de que, independentemente da alma, algo indefinível, que não a alma, é responsável pelos movimentos orgânicos. E disse, no livro dele, eu provarei que o princípio vital explica os fenômenos biológicos e deve ser concebido por meio de ideias distintas, das relacionadas com o corpo e a alma. Ou seja, o princípio vital não explica a causa da vida orgânica, mas a diferencia da alma imaterial. Então, nós vamos entender direitinho isso aí, né? Que o Kardec vai dar essa explicação. Então, são duas coisas diferentes, né? Allan Kardec, nessa obra, faz uso desse conceito para se referir ao fenômeno da vida. O fenômeno da vida é o princípio vital, como distinto da alma, que é o princípio inteligente. Então, olha aí, ele está falando aqueles três itens que a gente tem falado: fluido vital, princípio vital e princípio inteligente. Então, vamos voltar lá no que Kardec vai começar a explicar agora. Então, nesse item, princípio vital, no item 16, na verdade, ele começa dizendo que as plantas e os animais são formados dos mesmos princípios constitutivos dos minerais. É preciso que se entenda isso no sentido exclusivamente material, pois só se trata aqui da questão do corpo. Então, se a gente pegar plantas e animais, a gente vai ver que o que contém um, contém outro. O que vai formar um, forma o outro. Claro, são elementos diferentes, são quantidades diferentes, até a gente já viu isso aí, quando tem elementos, mesmos elementos, mas em quantidades diferentes, proporcionalmente, vai dar outro produto. Então, essa combinação de elementos vai gerar o corpo, tanto dos minerais como dos vegetais e dos animais. Então, não difere em nada, porque são esses elementos que vão formar o corpo físico. Então, aqui nesse momento, ele está falando do corpo físico, não diferencia em nada. E também, sem falar no princípio inteligente é a alma, quando encarnada, né? É o espírito, que é uma questão à parte. Então, não vamos falar disso, ele está falando aqui. Existe na matéria orgânica um princípio especial, imperceptível, e que ainda não pôde ser definido. É o princípio vital. Então, a diferença entre um corpo
inorgânico, né, de um corpo vivo, orgânico e vivo, é o princípio vital. Então, é isso que está presente. Um faz com que ele acabe tendo vida. Ele consiga, de alguma maneira, se movimentar, ou se não se movimenta, se reproduzir. Então, é esse princípio vital que está presente. Porque no corpo físico, puro e simplesmente, não difere em nada. Ou seja, não é um ser vivo, né? Então, tem aqui a questão, ou melhor dizendo, a observação 119. Vamos ver o que trata dele, né? Que é outra nota do editor. Esse livro, ele é bastante recheado nisso, para que a gente melhor entenda, né? Então, essas notas que são específicas, não foi Kardec que fez, né? Tem as observações de Kardec, mas também tem do editor dessa edição, que é baseada na primeira edição da Gênese. Então, princípio vital foi uma expressão adotada por fisiologistas e psicólogos no século XIX, para fazer referência à causa da vida, independente da alma, sem fazer referência a uma hipótese ou teoria a que se explique. Então, estava vivo, tinha o princípio vital. Então, era isso. Mas de onde que veio? O que é? Não se fala isso. Não tinha ainda uma ideia formada do que era isso aí. Então, o princípio vital é a causa da vida. Não tem nada a ver com alma, é a causa da vida. É o que está fazendo com que o ser se apresente como vivo. Está presente nele? Tá, então está vivo, né? Muito bem. Então, esse foi o 119, né? Então, o princípio vital, a observação 119. Esse princípio ativo no ser vivo está extinto no ser morto. Então, não está presente no ser que já não está mais vivo. Mas nem por isso deixa de dar à substância propriedades características que a distinguem das inorgânicas. Então, ele já atuou sobre aquilo e permanece ali o efeito dela. Não está a vida, né? Mas a manifestação da vida. Mas ele passou, aquele corpo já teve vida, né? A química que decompõe e recompõe a maior parte dos corpos inorgânicos também conseguiu decompor os orgânicos, mas jamais conseguiu reconstituir sequer uma folha morta. Prova evidente que há neles alguma coisa que não existe nos outros. Então, a química conseguiu decompor, né, os produtos, desculpa, a matéria, né, e conseguiu recompor, mas não conseguiu reviver, por exemplo, uma folha morta. Não conseguiu fazer com que o princípio vital retornasse àquela folha. Então, morreu, acabou. Acabou no sentido assim, não dá para recolocar de novo. É como um ser humano, por exemplo, que desencarna, né? Não dá para depois fazer ele tornar vida, a menos que ele não tenha morrido, a menos que ele não tenha desencarnado. Se ele tiver num outro processo, aí sim, consegue reavivar. Mas, se não, não consegue. Por quê? Porque o princípio vital deixou de existir naquele corpo, naquele organismo que outrora, ou que anteriormente era vivo, né? Item 17. O princípio vital é algo distinto, tendo uma existência própria? Então, ele está aí, voando por aí, vivo, esperando uma oportunidade para atuar num organismo que ainda não tem vida? Ou então, para ser integrado no sistema de unidade do elemento gerador, é apenas um estado particular, uma das modificações do fluido cósmico universal, que se torna princípio de vida, como se torna luz, fogo, calor, eletricidade? Então, a outra pergunta, né? Ele está no sistema gerador, né?
e ele consegue, ele é uma das modificações do fluido cósmico universal. De novo, nova observação. Vamos ver o que nós temos, essa observação que é de Kardec, né? Desculpa, que é do editor, de novo, né? Kardec faz referência às teorias então em voga, né, que estavam atuais, para explicar os fenômenos do princípio vital. Então, ele usa aquele conhecimento da época para explicar isso aí, e dar exemplos de autores e tudo, mas ele está buscando explicar isso, né, o princípio vital. De um lado, poderia ser algo distinto, tendo existência própria. Na época, a hipótese de uma substância especial constituída por átomos indestrutíveis, sem peso, o fluido vital. Então, na época era isso aí que, de uma certa forma, poderia ser isso aí, né? Essa ideia se baseava por semelhança à teoria do fluido calórico, adotado para explicar o fenômeno do calor. Então, o fluido calórico, como era chamado na época, ele explicava como é que se obtinha, ou como se manifestava o calor, né? Aqui tem uma observação: os físicos não aceitavam a hipótese do fluido vital, pois, diferente do calórico, não apresentava manifestação física que a justificasse. Ou seja, não dava para medir. Não dava para medir o fluido vital. Não podia medir, não existia. Então, tudo que a ciência da época era assim, né? Mais tarde, a gente vai ver aqui ainda no estudo de hoje, sobre a geração espontânea. E nós vamos ver que os micro-organismos ainda não eram, não tinham, não se tinha percepção deles, não sabia a respeito deles. Então, não enxergava ele, não existia. Então, a ciência não tinha conhecimento dele. Só depois de Pasteur, Louis Pasteur, é que fez as experimentações e comprovou a existência dos micro-organismos. Antes disso, ninguém acreditava. Assim como o fluido vital, não dá para medir, não existe. É só um nome, é só uma possibilidade, uma hipótese, na verdade, né? Então, isso era que a ciência da época falava. A outra modificação do espírito, a outra modificação do fluido cósmico universal é a hipótese de Mesmer. Então, Mesmer dizia: não sendo absolutamente uma substância, mas um movimento, como o som no ar, a luz no éter, modificado numa determinada sequência do fluido cósmico, sua propagação ocorre por meio de uma vibração, como a luz, o som ou a eletricidade, tornando-se condutor e veículo do pensamento e da vontade. Então, essa era a teoria de Mesmer. Kardec afirma, então, que é nesse segundo sentido que as comunicações a resolvem. A interação de dois indivíduos, portanto, como no caso do tratamento pelo magnetismo animal ou na ação do sonambulismo provocado, que é o magnetizador e o sonâmbulo, não ocorre por uma emissão de substâncias de um ao outro, fluido vital, né? Essa substância, mas pela ação dinâmica, sintonia vibratória, a partir de uma modificação do fluido cósmico universal, né? Movimento, causado pelo pensamento e pela vontade do agente, que é o magnetizador. Essa explicação amplia e justifica a interdependência das ciências de Mesmer, magnetismo animal, e a doutrina dos espíritos, o espiritismo, justificando que a afirmativa de Allan Kardec, na Revista Espírita de 1869, o magnetismo e o espiritismo são, com efeito, duas ciências gêmeas, que se completam e se explicam uma pela outra, e das quais aquela das duas que não quer se imobilizar não pode chegar ao seu comprimento sem se apoiar sobre a sua congênere. Isoladas uma da outra, elas se detêm no impasse. Elas são reciprocamente como a física e a química, a anatomia e a fisiologia. Ou seja,
uma dependente da outra, o magnetismo e o espiritismo, a ciência espírita, né? De forma coerente, Kardec jamais cita a teoria do fluido vital nessa obra. No século XX, essa hipótese foi falseada e abandonada pela ciência, ou seja, foi esquecida ao longo do tempo. Então, século XX, hoje ninguém fala nisso, exceto os espíritas, né? O fluido vital. Então, essa explicação que ele está dando era para buscar o entendimento do que é esse o princípio vital, né? Que até então não se tinha explicação e que depois o pouco que se explicou, como é que foi, né? Assim, entendido, hoje a ciência nega isso, né? Hoje a ciência nega a existência disso, né? Do princípio vital. 120, né? Que nós vimos agora, isso agora. É nesse último sentido que a questão é resolvida pelas comunicações reproduzidas anteriormente. Mas, seja qual for a opinião que se faça sobre a natureza do princípio vital, seja de onde apareceu isso aí, como é que se explica tudo, né? O certo é que ela existe porque observamos seus efeitos. Então, é que nem assim, falar, ó, tem luz? Ah, aqui tem luz. Mas então tem que ver que em algum lugar ou alguma coisa está gerando luz. Então, o gerador de luz é a causa, a luz é o efeito. Então, alguma coisa está gerando esse princípio vital que está em atividade. Então, vendo isso, a diferença entre um corpo inorgânico morto e um corpo inorgânico vivo é justamente esse princípio vital. Ele que está se manifestando, ele que está ali demonstrando, né, por efeito, que o corpo está vivo, né? Pode-se admitir, logicamente, que, ao se formarem, os seres orgânicos assimilaram o princípio vital que era necessário à sua destinação. Então, de alguma forma, ele assimilou isso. E, muito certamente, veio de um outro corpo vivo. Porque de um corpo que não está vivo, não aparece do nada. Então, esse princípio vital não vem do nada, não brota ali no corpo, né? Ou, se preferirem, que esse princípio se desenvolveu em cada indivíduo por efeito da combinação dos elementos, tal como se desenvolveram, em certas circunstâncias, o calor, a luz e a eletricidade. Então, o calor não vem do nada, ele tem que ter alguma coisa que vai provocar esse calor. Então, pode ser a queima de um combustível, pode ser uma resistência de um ferro elétrico, por exemplo, pode vir da lâmpada incandescente que gera calor. Então, tem que ter alguma coisa que está desenvolvendo ele, né? Que está desenvolvendo esse princípio vital, assim como o calor, a luz e a eletricidade. A luz, mesma coisa, tem que ter uma fonte de luz, seja o sol, seja um vagalume, seja uma lâmpada. Então, tem que ter alguma coisa que está gerando aquela luz. E mesma coisa a eletricidade. Pode ser uma bateria elétrica, pode ser um gerador, pode ser a tomada ali que veio do sistema de distribuição de energia, mas tem que ter uma causa, né? 18. Item 18. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, que é o nitrogênio, né, e o carbono combinam-se sem o princípio vital. Então, isso é possível. A gente pode pegar um monte de coisa que está tudo junto ali. A gente até, na química, né, é falado de um corpo que tá assim, dentro da classificação de orgânicos, que tem a presença desses elementos. Mas orgânico não significa que esteja vivo, né? É mais a linguagem dos químicos que falam isso aí, né? Então, vamos lá. O oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio e o carbono
combinando-se sem o princípio vital, ou seja, não é um corpo vivo, só formam um mineral ou corpo inorgânico. Então, estamos falando do físico, do material. O princípio vital, modificando a constituição molecular desse corpo, dá-lhe propriedades especiais. Então, o princípio vital, ele é um agente ativo. Ele está fazendo, está modificando esse corpo físico, esse material físico, a matéria. Ele está agindo sobre isso, porque é um corpo vivo. Então, ali está se manifestando a vida. No lugar de uma molécula mineral, tem-se uma molécula de matéria orgânica. Então, em vez de ter um corpo somente ali, que foi misturado, combinado, tal, e virou aquilo, né? Quando tem a presença do princípio vital, ele dá propriedades especiais. E é isso que difere, né? Então, no lugar do mineral, nós vamos ter um corpo, uma matéria orgânica. Então, mais uma observação. Vamos lá. Mais uma nota. 121 agora. O sistema da molécula orgânica foi proposto pelo Conde de Buffon. Nós já falamos dele, né? Em algumas lições, sessões de estudo passado, né? Isso em 1778. Seriam partículas vivas indestrutíveis produzidas pela ação do calor sobre a matéria inorgânica. Então, é a teoria dele, né? Cuja agregação originaria os organismos. Alimentando-se uns dos outros, fauna e flora, né? Fauna são os animais, flora, os vegetais, consumiriam regularmente essas moléculas, permitindo seu crescimento e sua manutenção. Então, é a manutenção da vida. Nos parágrafos seguintes, Kardec vai expor essa teoria como era defendida por fisiologistas no século XIX. Vamos sempre lembrar disso, que Kardec estava assentado na ciência da época. Ele não projetou o que viria depois, porque é impossível. A ciência ela vai evoluindo e ninguém tem essa previsão de falar o que vai acontecer, né? O que vai ser produzido, o que vai ser, o que vem de novo por aí, né? Por mais que sejam interessantes, foram superadas pelo conhecimento atual da citologia e genética, sendo que as moléculas dos corpos orgânicos são iguais à dos inorgânicos. Além de desnecessária, é falsa a hipótese de eletricidade animal ou qualquer outra substância própria da vida. Então, com o passar do tempo, muitas teorias foram caindo, foram desabando, porque a ciência ela é dinâmica. Então, a coisa vai acontecendo, as descobertas vão ocorrendo. É nesse último sentido que a questão é resolvida pelas comunicações reproduzidas anteriormente. Mas seja qual for, isso é que a gente viu no capítulo 6º, lá da uranografia geral, que são as sequências, o que vai acontecendo, né? Quem se comunica com o quê, né? O que com o quê. Mas seja qual for a opinião que se faça sobre a natureza do princípio vital, o certo é que ele existe, porque observamos seus efeitos. Então, ainda que a gente não consiga explicar, né, quando Kardec não conseguia explicar na época, mediante o conhecimento da época, né, ele existia. Não dá para dizer que ele não existe. Então, se a gente tomar qualquer exemplo, como causa e efeito, o Sol é a causa, o efeito é o calor e a luminosidade. Então, não tem como não explicar isso. A gente sente o calor do Sol, vê que o dia é por causa da presença do Sol. Então, só pode existir uma causa. Então, ele existe. Então, o fluido vital, ele existe, né, porque a gente percebe a causa. O princípio vital existe porque tem a causa. Desculpa, porque tem um efeito, né? Pode-se admitir, logicamente, que, ao se formarem, os seres orgânicos assimilaram o princípio vital
que era necessário à sua destinação, ou, se preferirem, que esse princípio se desenvolveu em cada indivíduo por efeito da combinação dos elementos, tal como se desenvolveram em certas circunstâncias o calor, a luz, a eletricidade. O oxigênio, o azoto e o carbono, combinando-se sem o princípio vital, só formam um mineral ou corpo orgânico. O princípio vital, modificando a constituição molecular desse corpo, dá-lhe propriedades especiais. Então, isso aqui tudo a gente já tinha visto aqui, inclusive essa observação de número 121. A atividade do princípio vital é mantida durante a vida pela ação do funcionamento dos órgãos. Os órgãos estão trabalhando, estão funcionando? Então, está ativo esse princípio vital, ele está presente ali. Do mesmo modo que o calor, pelo movimento de rotação de uma roda. Então, a roda, vamos pegar esse carrinho de mão, esse que o pedreiro usa. Ele tem a roda ali que vai girando, e tem o eixo que o atrito em contato com a roda, ele vai esquentando aquele eixo, e vai esquentando ali onde a roda está fazendo o movimento. Então, esse atrito gera calor. E é isso que está falando. Enquanto o carrinho está rodando, está quente, o calor está ali sendo produzido. Parou, ele esfria. Então, dessa mesma maneira, a atividade do princípio vital é mantida pela vida. Então, do mesmo jeito que a roda em movimento gera o calor. Pelo movimento e tal. Ao cessar essa ação pela morte, aí está falando do corpo físico, o princípio vital se extingue, como o calor da roda, quando ela para de girar também. Mesma coisa. Então, não tem quem produza, não tem nossos órgãos que estão ativos, se extingue esse princípio vital. Mas o efeito produzido sobre o estado molecular do corpo pelo princípio vital subsiste, mesmo após a extinção desse princípio, assim como a carbonização da madeira após a extinção do calor e a cessação do movimento da roda. Então, o efeito dele está ali, naquele material. Se modificou tudo, quimicamente, porque a ciência da química é justamente isso. Ela leva em consideração a modificação da matéria, a modificação dessa combinação dos elementos. Então, o fogo, por exemplo, é uma reação química, porque está mudando de combustível, que era madeira, ou que era uma vela, que era qualquer que seja o combustível, ele está modificando. E, como consequência, gera calor e, em alguns casos, também a luminosidade. Então, mas ficou ali o resultado do princípio vital. A análise dos corpos orgânicos, na análise dos corpos orgânicos, a química encontra os elementos que os constituem: oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e carbono. Mas não pode reconstituí-los, porque a causa não existindo mais, não é possível reproduzir o efeito. Então, já não existe mais a causa, já não existe mais o princípio vital. Então, não dá para reconstituir. Então, não vai voltar à vida aquela madeira, ou aquela combinação de oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e carbono, que são os elementos que estão presentes na matéria orgânica, do ponto de vista assim, de vida. No entanto, ela pode reconstituir uma pedra. Ela pode virar um material inorgânico. Isso é possível fazer, mas não vai poder fazer mais aquele ser vivo, qualquer ele que seja. O item 19. Tomamos como termo de comparação o calor desenvolvido pelo movimento de uma roda, porque é um efeito comum, conhecido por todos, e mais fácil de compreender. Então, ele usou esse exemplo, e eu utilizei o carrinho de mão, para lembrar a roda, do carrinho, que é só aquela roda que apoia no chão, aí ele levanta, pelas duas alças, aqueles prolongamentos, e vai levando, e aquilo vai girando e aquecendo.
Foi isso que Kardec procurou fazer, né? Dando um exemplo do carrinho de mão, para que, em movimento, gerava calor. Parou, esfria, já para de gerar o calor. Então, a causa deixando de existir, o efeito também deixa de existir. Tomamos como termo de comparação, já falamos disso, né? Mas teria sido mais exato dizer que, na combinação dos elementos para formar os corpos orgânicos, desenvolve-se a eletricidade. Eles seriam, assim, verdadeiras pilhas elétricas que funcionam enquanto os elementos dessa pilha estão em condições necessárias para produzir eletricidade. É a vida. E que param de funcionar quando cessam as condições. É a morte. Então, ele está usando a eletricidade como um novo exemplo. A eletricidade que está naquela pilha. Enquanto tem energia, está ali, é capaz de produzir, então, vida, então, está vivo aquilo. Né? Vivo, entre aspas, né? Mas está em atividade. Então, essa é a vida. Agora, quando para de funcionar, acabaram as condições, é a morte. Por essa ótica, o princípio vital não seria mais que uma espécie particular de eletricidade, designada de eletricidade animal. Então, é conhecimento da época. Né? E aqui, inclusive, nessa nota 122, vai lembrar de Galvani, com o experimento da RAM. Mas vamos lá ver. Allan Kardec não está descrevendo uma hipótese originária do ensino dos espíritos, mas da ciência humana. Então, o editor está falando, olha, ele está falando da ciência da época. Aí não tem nada de conhecimento que está vindo dos espíritos, como tinha lá no livro dos espíritos, como tinha lá no Evangelho. Não tinha não, como está lá, né? No livro dos espíritos, como está no Evangelho. Né? Então, ali está falando, ali são ensinamentos dos espíritos. Livro dos médiuns, mesma coisa. A experimentação dele veio dos espíritos, né? O conhecimento todo, e ele vai e descreve tudo, né? Nesse caso, ele está falando da ciência da época. Então, a Gênese, nessa primeira parte, né, até esse momento, aliás, nós estamos exatamente na metade do livro, né? Nesta página é 51%, mas quando é um pouquinho menos, porque, na verdade, as observações, as notas estão no fim do capítulo, né? Mas, então, aqui ele fala do conhecimento científico da época. Então, vamos lá. Então, experimentando com patas ou pernas, na verdade, pernas de rãs, cujos músculos contraíam quando estimulados por metais, o cientista Luigi Galvani, que viveu no século XVIII, né, conjecturou que os nervos não conduziam líquidos, como até então se pensava, mas uma substância própria dos seres vivos, semelhante, mas diferente dos fenômenos da eletricidade comum, e chamou eletricidade animal. Então, é o experimento que ele chegou à conclusão disso aí, né? Depois, claro, a gente entende, quem estudou isso na escola sabe que ele colocava eletricidade no músculo que ligava lá a perna da rã, ela se movimentava, né? Estava morta, mas tinha um movimento provocado pela eletricidade, né? Então, é ciência da época, vamos lembrar isso aí, tá? Naquele tempo, a comunidade científica ainda não havia concluído a existência de energia. Então, mesmo a palavra energia não existia, né? Isso é do século XX, essa palavra, né? E todo movimento, para eles, teria origem mecânica, causado por átomos imaginados como minúsculas esferas móveis. Então, era isso que eles entendiam que circulava. Então, não tinha energia propriamente dita. Hoje sabemos que os organismos são compostos de trilhões de células, cujas mitocôndrias convertem energia presente nos alimentos ingeridos. A mitocôndria é o sistema digestivo da célula, né,
aquele órgão digestivo da célula. Pega a célula pequenininha lá, então ela processa isso, digere, né, e converte em energia. Pega lá o açúcar, converte em energia. Há também atividade elétrica nas células, na rede de conexões dos neurônios. Então, a eletricidade está no nosso corpo. Então, hoje é sabido tudo isso. Antes, não. Antes eram conjecturas, né? Eram coisas que eram da época. Agora, nós vamos tratar da geração espontânea. Vamos ver esse item 123, ou melhor dizendo, não o item, mas a explicação, né, do editor. Kardec, nessa obra, analisou as mais importantes questões que preocupavam o pensamento científico de sua época, que tinham relação com o tema da Gênese, e a geração espontânea estava entre elas. Então, Kardec estava muito preocupado em dar essas explicações, e estava, naquele momento, era do que se tratava, né? A ciência falava disso, a ciência estava discutindo isso. No fim do século XIX, cientistas como Musset, Wiman, né, deve ser, Wiman, Owen, Joly, né, aceitavam essa hipótese. A Academia da Ciência de Paris formou uma comissão e estabeleceu um prêmio vencido por Louis Pasteur, que se serviu de uma experiência muito simples e engenhosa para provar que efetivamente são os germes, os micro-organismos, que estão na atmosfera e causa, que é a causa, né, das pretendidas gerações espontâneas. Isso é interessante, agora sim, mas a mudança de paradigma ocorreu naturalmente após a transição entre as gerações da comunidade científica. O Pasteur fez um experimento muito simples. Ele colocou num recipiente de vidro que tinha um tubo, né? Ele cozinhou o que estava lá dentro, o alimento, e fechou o tubo. Fechou hermeticamente, colocou derreteu o vidro ali, fez aquele biquinho lá e fechou, né? E outro ele deixou aberto. Então, o que deixou aberto, o alimento apodreceu. No que deixou fechado, o alimento durou, não acontecia nada, não apodreceu. Então, o que ele chegou à conclusão? Que aquilo que apodrecia dentro do que apodrecia o alimento ali, estava no ar. Então, vinha esses germes, né? Esses germes, os micro-organismos, eles fermentavam aquele material que estava ali. Ao passo que o que não estava à disposição, no acesso desses micro-organismos, não estragavam. Por isso que hoje, até hoje, depois dessa descoberta, é que a tecnologia de alimentos se utiliza de caixinha longa-vida, por exemplo. Aquilo fica 6 meses sem apodrecer o alimento que está ali, sem deteriorar. Então, é o mesmo princípio, aquilo que ele fez. Ele comprovou, ele ganhou aquele concurso, né, através dessa demonstração. Então, até hoje é feito isso, cozimento e fechar hermeticamente. Hoje, a tecnologia desenvolveu embalagens que podem proteger o alimento. Então, é nesse sentido que, através desse experimento, é que a geração espontânea acabou. Inclusive, tinha a ciência da época, que era muito pobre de conhecimento, achava que nem para produzir rato, eles simplesmente pegavam um monte de trapo, comida velha, coisa assim, e deixavam num canto. E aí, passava alguns dias, tinha rato ali. Então, aqueles trapos produziam ratos. E não tinha nada a ver com isso. Na verdade, aqueles trapos, aquela comida, atraíam os ratos, que já existiam. Então, até isso as pessoas tinham né, como meio de explicar o aparecimento das coisas e dava o nome de geração espontânea, ou seja, aparecia espontaneamente, né? Era criado espontaneamente, se gerava espontaneamente. Então, hoje, sabe-se que é totalmente diferente, que o rato vem de outro rato, e tem que ter um casal de ratos para poder
ter uma ninhada de ratos, e não um monte de trapo, de comida, de coisas sujas lá, que ficasse num canto, né? Aquilo atrai rato, mas não produz, não gera rato de forma espontânea. Então, o item 20. Indaga-se naturalmente por que não se formam mais seres vivos nas mesmas condições em que se formaram os primeiros que apareceram na Terra. Bom, é importante que a gente lembre que agora Kardec vai falar da geração da vida, né? Então, é importante que ele tenha colocado alguns conhecimentos da ciência da época, né? A questão da geração espontânea atualmente preocupa a ciência, atualmente naquela época, hoje não mais, né? Então, a ciência se ocupava disso, né? Naquela época, no século XIX, sem que haja um consenso quanto à sua solução. Mas não deixa de lançar luz sobre esse assunto. O problema proposto é o seguinte: seres orgânicos formam-se espontaneamente em nossos dias, pela simples reunião dos elementos que os constituem. Desculpa, é uma pergunta. Seres orgânicos formam-se espontaneamente em nossos dias pela simples reunião dos elementos que os constituem sem embriões previamente produzidos, pelo modo habitual de germinação, ou seja, sem pais nem mães? Então, é possível isso? É possível que nos dias de hoje se formem seres, né? Vida, né? A partir de juntar elementos, juntar substâncias, né? E vai acontecer de forma espontânea, sem que tenha pai nem mãe, né? Sem que tenha os seus antecedentes. Os partidários da geração espontânea respondem afirmativamente e se apoiam em observações diretas que parecem conclusivas. Então, muita gente acreditava, né? Muita gente acreditava. Então, os cientistas da época acreditavam nisso, que a ciência era ainda capenga, não era a ciência completa, ou pelo menos mais completa como é hoje. Outros pensam que todos os seres vivos se reproduzem uns em decorrência dos outros e se baseiam no fato, constatado pela experiência, de que os germens de certas espécies vegetais e animais, mesmo dispersos, podem conservar uma vitalidade latente durante um tempo considerável, até que as circunstâncias sejam favoráveis à sua eclosão. Essa opinião deixa pendente a questão de como se formaram os primeiros tipos de cada espécie. Então, alguma coisa pode desenvolver vida, guardadas por tanto tempo, e que em determinado momento ela pode eclodir, porque vai ter condições para isso. Um exemplo, uma semente. A semente está ali na condição latente durante muito tempo. Está ali e não tem condições de vida. Quando tem condições, ela vai e se desenvolve. Muitos micro-organismos estão aí, estão no ar, né? Nós estamos respirando um monte de doença. Só que o nosso corpo, com toda a nossa vitalidade e tudo, a gente consegue combater eles. Eles não vão encontrar condições de desenvolver dentro da gente. Mas se a nossa resistência imunológica cai, aqueles micro-organismos que estão aí, estão soltos aí, vêm e se desenvolvem na gente. Então, é isso que ele está falando. Só que, ao se tratar de coisas assim, que ainda não tem vida, porque isso já é uma vida formada. Esse micro-organismo que está só esperando acontecer, ele já veio de um outro micro-organismo, de um outro corpo doente que foi produzido lá, que serviu de alimento para eles, e eles se desenvolveram, né? Assim como a semente veio de uma árvore, veio de uma planta. Ela não apareceu do nada. Ela não foi uma junção de elementos ali, e de repente essa junção
que não tem coordenação nenhuma, se não tiver um orientador biológico, né? Então não vai ter vida. Então, para ter vida, vai ter que ter as condições todas, né? E, inclusive, esse princípio vital que está ali dentro, que está só esperando a condição. Caiu num solo fértil, ela vai se desenvolver. Pode ficar um tempão lá parada, né? E aí, sob determinadas condições favoráveis a ela, ela vai desenvolver. Mas se a gente juntar todos os componentes da semente, né, pôr ali no lugar e ficar esperando, vai esperar o resto da vida que não vai acontecer nada. Porque não tem ali esse elemento principal que é o princípio vital, né? E aí, então, não vai ter geração espontânea. Então, vamos lá. Essa opinião deixa pendente a questão de como se formaram os primeiros tipos de cada espécie. E como explicar agora? Sempre vem, né, a origem desse ser que vai se desenvolver, que vai estar vivo, que já está vivo, na verdade, né? Só está numa condição latente. Ele tem uma origem. E de onde que veio isso, né? E aí é bonito que a doutrina espírita, ela mostra para a gente vai vendo ao longo desse estudo, que nós viemos assim, da maior simplicidade. Veja só, nós, como seres humanos, né, somos assim o auge, o ápice, materialmente falando, em termos animais, né, da criação. Nós somos o ápice, nós somos o ponto mais alto, porque nós deixamos para trás um monte de coisas, né, de fases de nossas vidas, onde imperava o instinto, né? E hoje nós temos a inteligência. A inteligência substituiu o instinto. E essa inteligência nos dá a condição, ou pelo menos deveria dar, a condição de saber o que é certo e o que é errado. Esse discernimento passa a ser aquilo que vai fazer com que o livre-arbítrio seja o nosso direito. A gente fazer aquilo que a gente acha que é certo, ou que é errado, ou fazer ou não fazer. Então, o que difere nós dos animais é justamente isso, é essa capacidade de saber o certo e o errado. Então, por isso que nós somos espíritos, propriamente dito, e não aquele princípio inteligente que está no animal ainda. Então, o princípio inteligente do animal vai evoluindo, 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 e chega no espírito. No princípio, esse princípio inteligente, esse que movimenta realmente, esse que se transformou no espírito, se modificou, foi lentamente lapidando para chegar onde chegou. Mas lá atrás veio da simplicidade. Então, não é vergonha nenhuma que a gente veio lá de trás de seres inferiores, inferiores do ponto de vista animal, vegetal, mineral. Então, nós viemos lá de trás. Então, imaginem o processo da vida, como ele é longo. Para chegar onde nós chegamos, foram muitos, muitos milhões de anos. Não é uma coisa de algumas décadas, ou veio, né, da criação assim, agora pega um barro, faz um hominho lá e sopra e sai andando aquele hominho. Ih, mas ele está sozinho. Pegamos uma costela dele e aí nós trabalhamos aquilo e vira uma mulher. E aí sim já podem reproduzir. Aí é por conta da humanidade. Isso é algo que é feito de uma forma lúdica, de uma forma que não é a realidade científica. Então, vamos entender que nós viemos da evolução, somos resultado de uma evolução. Primeiro física, material, e depois espiritual. Então, esse princípio inteligente vai se processando, vai melhorando, vai cada vez mais sendo trabalhado,
e chega onde chegou, aqui. Por isso que não dá nem para pensar que nós fomos criados dentro assim dessa produção assim lenta, desde a simplicidade, né, até chegar onde nós chegamos, nesse planeta. Não tem tempo suficiente para que a gente possa. Então, nós viemos para cá para que a gente pudesse aprender e enriquecer esse planeta. Então, do mesmo jeito que a gente recebe, a gente doa. Mas vamos lá, vamos voltar aqui, porque a gente já está saindo demais do nosso caminho aqui, né? Desculpa. Sem discutir os dois sistemas, convém destacar que o princípio da geração espontânea só pode, evidentemente, ser aplicado aos seres de ordem inferior do reino vegetal e do reino animal, naquele em que a vida começa a despontar e cujo organismo, extremamente simples, está de alguma forma ainda rudimentar. Por isso que Kardec, os espíritos, nos dizem: o homem foi criado simples e ignorante. Simples é com relação a essa vida, lá atrás, né? Ignorante porque não tem o conhecimento, que só vem com o tempo. Então, não tem nada, tem instinto, não tem inteligência, não tem nada. Depois é que vai, cada vez mais, vai se trabalhando isso, e aí chega na inteligência. E mesmo assim, tem muito que aprender, e sempre vai aprender. O aprendizado é eterno. Não tem como dizer amanhã e falar, ó, eu já sei tudo. Não sabe, não vai saber tudo. Então, espíritos como, por exemplo, Jesus, podem não acreditar, mas ele continua aprendendo, continua evoluindo, continua se melhorando. Mas ele vai melhorar mais ainda? Vai. Ele vai assumir compromissos maiores ainda. E cada vez maiores. Cada vez maiores. Né? Então, isso para ele, o que ele tem aqui, que é um desafio muito grande, né? Que cuidar da gente como humanidade não é fácil, né? O povinho, não é assim que a gente fala? Então, cuidar dessa humanidade é uma tarefa muito grande. Mas ele já deve ter cuidado de outras humanidades e já deve ter tido resultado. E vai ter resultado nessa também. Por mais que a gente ache que o mundo está perdido, que era melhor jogar tudo fora e começar do zero de novo. Não, nós vamos ter que acertar o passo. Né? E ele tem essa capacidade. E depois que esse mundo virar um mundo, né, ditoso, então ele parte para outro desafio maior, e assim vai. E nós vamos no rastro dele. Lembra que ele falou? Vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Por que muito mais? Porque nós vamos ultrapassar ele naquele momento que ele fazia aquilo. Que a gente vai ultrapassar ele de forma absoluta, isso não. Porque ele está na frente há muito tempo e vai continuar muito. Nós não. Nós ainda temos que roer muita corda para chegar lá. Né? Então, vamos lá. Estamos me perdendo aqui, né? Foram esses, efetivamente, os primeiros seres vivos que apareceram na Terra e dos quais a geração deve ter sido espontânea. Nesse caso, estaríamos assistindo a uma criação permanente, análoga à que ocorreu nos primórdios do mundo. Então, baseado nessa teoria, né, em parte dessa lógica que ele fala, mas trazendo para a realidade atual na época, estariam sendo criados novos seres, mas muito simples. Mas hoje a gente percebe que é preferível ficar, como a gente viu anteriormente, né, nas eras geológicas, que a cada momento tinha o seu tempo de criar os seres. E depois, dali para frente, era evoluir. Hoje, não vai dar para fazer isso mais, porque não tem as mesmas condições. Então, é melhor que isso aconteça num mundo que repita aquela fase
das eras geológicas, ou daquelas fases, né? Mas então, por que não se formam da mesma maneira seres de uma organização complexa? A exemplo do rato, né? Por que não faz né, um bicho maior, né? Portanto, tiveram um começo. Se o musgo, o líquen, o zoófito é aquele que, sabe, zoo de animal, fito de planta. É um ser tão, assim, ainda confuso, que ninguém consegue classificar se é animal, se é vegetal. Então, porque os biólogos, eles vão categorizando tudo, eles vão colocando tudo no seu grupo certo. Mas tem uns bichos lá que, caramba, que não dá para saber o que é direito, porque tem comportamento hora de animal, hora de vegetal. Então, é isso. O infusório, os vermes intestinais e outros podem se produzir espontaneamente. Por que não se dá o mesmo com as árvores, os peixes, os cães, os cavalos? Então, por que não aparece? Porque acreditava-se que todos esses seres, na escala evolutiva, são os inferiores, né? Por que eles... por que não aparecem os seres maiores, né? Ou sim, de maior porte? Aqui param, por enquanto, as investigações. O fio condutor se perde e até que ele seja encontrado, o campo está aberto às hipóteses. Então, não tem explicação, então vamos entrar com as hipóteses, né? Ah, pode ser isso, pode ser aquilo, né? Seria imprudente e prematuro apresentar esses sistemas como verdades absolutas. Então, não é o momento disso aí ainda. A ciência não está preparada. O item 23. Se o fato da geração espontânea está demonstrado, ainda que de forma limitada, não deixa de ser básico um marco que pode conduzir o olhar para novas observações. Se os seres orgânicos complexos não se reproduzem dessa maneira, quem sabe como eles começaram? Então, não temos a explicação ainda, né? Nem naquela época e nem agora. Quem conhece, agora já naturalmente que tem, desculpa, o agora era da época de Kardec, né? Quem conhece o segredo de todas as transformações? Quando se vê o carvalho, né, aquela árvore enorme, carvalho é típica da Europa, por isso que ele fala isso. A gente podia falar um ipê, mesmo um eucalipto, o que fosse daqui que a gente está acostumado no nosso país de origem. Então, aquela árvore enorme e a semente, que ele chama de bolota, né, a semente do carvalho, que é um quase nada, quem poderá dizer que não há um elo misterioso entre o pólipo e o elefante? O pólipo é aquele ser inferior, né, que vive lá que não se enxerga, né, de tão pequeno que é. Então, tem um elo entre eles. Então, ele dá o exemplo, ó, se de uma sementinha tem uma árvore enorme, por que não ter, então, aquele ser inferior tão diminuto e um elefante, que a gente sabe que é enorme, né? Todo mundo conhece. Deixemos ao tempo o cuidado de levar a luz ao fundo desse abismo. Que abismo é esse? O desconhecimento. Se um dia ele puder ser sondado. Esses conhecimentos são interessantes, sem dúvida, sob o ponto de vista da ciência pura, mas não são elas que influem sobre os destinos do homem. Então, a ciência ela é importante, vai explicar muita coisa, mas vai precisar de algo mais para explicar os destinos do homem. E aí ele já está dando um lampejo aí sobre a evolução espiritual. E ele vai falar agora a escalada dos seres corpóreos, que era aquilo que a gente falou, de vir dos simples e ignorantes até o homem, mas não ainda fechando desse jeito que eu falei. Mas a gente vai ver a escalada desses seres. Seres corpóreos, o corpo físico, né? Entre os reinos vegetal e animal, não há delimitação nitidamente traçada, não há delimitação nitidamente traçada. Então, não tem um risco, e aí pula de uma categoria para outra. Né? Não tem um degrau bem definido que pula daqui para lá. Não. A coisa é meio assim, né? Tem uma área cinza, né? Então vai mudando.
Na fronteira dos dois estão os zoófitos, ou animais plantas, que é isso que a gente falou ali, né? Cujo nome indica que participam de um e de outro mundo, né? De uma e de outra categoria. É um traço de união. Então, tem lá uma planta, um grupo de plantas, tudo. E aí tem um zoófito, que está com o pé na classificação de plantas, mas já está com o outro pé na classificação de animais, porque o comportamento dele é hora de um, hora de outro. Como os animais, as plantas nascem, vivem, crescem, nutrem-se, respiram, reproduzem-se e morrem. Então, é normal isso aí, né? Os animais e as plantas têm esse ciclo de vida. Também necessitam de luz, calor e água. Então, naquela época, os seres conhecidos precisavam de tudo isso. Tem seres que vivem no fundo, nas profundezas do oceano, que ali não tem luz, né? Talvez também não tenha calor, mas tem água. Então, aqui ele fala, segundo a ciência da época, faltando esses elementos, definham e morrem. Então, tendo como base esses seres que vivem no fundo do mar, né? Está faltando não um, mas dois elementos, luz e calor, né? Só tem a água, e água salgada ainda por cima, né? que existe. Então, as condições a gente não entende, mas está lá, né? Então, estão vivos. A absorção de não é que não entendem, é que eles estão adaptados a isso. Só que na época não percebiam a existência deles, né? A absorção de um ar viciado e de substâncias deletérias as envenena. Se a gente entrar numa câmara de gás, a gente morre. Por quê? Porque tem o ar tá, de certa forma, tá contaminado lá, não está inapropriado para a vida, né? Ou se tirar o ar, simplesmente tirar o ar, nós não vivemos. Mas tem seres que vivem sem a presença do ar, que são seres anaeróbicos. Mas, de novo, naquela época não existia, né? Esse conhecimento. Sua característica distintiva mais marcante é a de estarem fixadas ao solo e de aí retirarem sua nutrição sem se deslocarem. Então, essa característica da planta, ela está ali, ela não caminha, né? Tanto que para reproduzir ela precisa gerar as flores, o pólen, né? Para que venha um agente polinizador, o vento, a abelha, morcego, o beija-flor, o que seja, para poder levar de uma flor para outra. E aí fertilizar, porque não são como os animais, que a união dos dois, né, gera a reprodução, um macho e uma fêmea, e aí se reproduz. No caso da planta, não tem isso, mas ele tem na flor a parte masculina e a parte feminina, e o resto o polinizador que faz, trocando esse pólen aí, né? O zoófito tem a aparência exterior da planta. Como planta, ele se atém ao solo. Como animal, a vida nele é mais acentuada. Ele tira a sua nutrição do meio ambiente. Então, já não está tirando do solo, ele está tirando do meio ali, né? Além do solo. Um grau acima, então ele já está falando de outro, porque é uma escala de seres corpóreos, né? Então ele está agora num outro degrau, né? Um grau acima, o animal está livre e vai procurar seu alimento. Inicialmente são as inumeráveis variedades de pólipos em corpos gelatinosos, sem órgãos distintos, e que só diferem, ou só se diferem das plantas, pela locomoção. Então, a única coisa que vai estar diferenciando um do outro, animal e vegetal, é que esse pólipo pode se locomover. Depois, seguindo a ordem do desenvolvimento dos órgãos, da atividade vital e do instinto, os eumintos ou vermes intestinais, os moluscos, animais carnosos, sem osso, dos quais uns são nus, como as lesmas, não tem couro, não tem nada, né? Assim, ou nem casca, nem nada, né? As polpas, ou os polvos, né? Outros são revestidos de conchas,
como os caramujos, as ostras. Então, ele está falando numa escala, desde aquele mais simples, vai subindo nessa escala corpórea, né? Depois vem os crustáceos, cuja crosta é revestida de uma casca dura, como os caranguejos, as lagostas. Então, estão se movimentando lá e estão com aquela carapaça, né? Os insetos nos quais a vida toma uma atividade prodigiosa e se manifesta o instinto industrioso, produtivo, como a formiga, a abelha, a aranha, né? Aqui ele está falando, né, da comunidade ali da formiga, né, a colônia, o que tanto eles fazem, né, as abelhas, né, que tem também vive em comunidade, a aranha que pode viver sozinha, mas faz a teia, né? Então todo esse, como ele falou, instinto industrioso, consegue fazer melhor as coisas, né? Assim, essa engenharia biológica, né? Alguns sofrem metamorfose, como a lagarta, que se transforma em elegante borboleta, vem a seguir a ordem dos vertebrados, depois os animais com esqueletos ósseos, que compreende os peixes, os répteis, os pássaros e, por último, os mamíferos, cuja organização é a mais completa. Então, tudo isso, toda essa evolução para virar mamífero, né? E, dentre esses mamíferos, quem que está? O homem. Agora vamos entrar no capítulo do homem, aqui no item que trata dele, que é o 25. Do ponto de vista corpóreo, corpo, fisicamente falando, puramente anatômico, o homem pertence à classe dos mamíferos, dos quais difere apenas em pequenas mudanças na forma exterior. Ele vai dar uns exemplos aqui, ó. No demais, possui a mesma composição química dos animais, os mesmos órgãos, as mesmas funções e os mesmos modos de nutrição. O aparelho digestivo dos mamíferos é igualzinho. Pode ruminar, né? Que é o caso do gado, né? E fica lá ruminando, né? Da vaca, do bezerro, né? Mas ele tem, é um pouco diferente, mas ele tem um estômago, um sistema digestivo muito próximo da gente, né? A gente, a digestão é um pouquinho mais, um pouquinho diferente. A digestão começa na boca, através das enzimas, né, que vão quebrando o amido, que a gente vai consumindo, vai quebrando em pedaços menores, né, quimicamente falando, a estrutura, né, dele falando, vai quebrando aquelas cadeias longas e a gente vai depois se alimentando. Aí passa pelo estômago que faz aquele, né, vai moendo o alimento, junto com o suco gástrico, com o ácido, né? Depois tem o intestino, que vai tirando tudo. É igualzinho. Então, se vê dentro de um animal, vai ter intestino, vai ter estômago, vai ter a boca, vai ter dente. Tudo que vai estar fazendo o mesmo processo, diferenciando um pouco, mas de forma geral é a mesma coisa. Estamos aí alinhados com os mamíferos, com os animais, né? No demais, possui a mesma composição química dos animais, os mesmos órgãos, as mesmas funções e os mesmos modos de nutrição, respiração, secreção e de reprodução. Nasce, vive, morre nas mesmas condições e, quando morre, seu corpo se decompõe como o de todo ser vivente. Então, não é que vai virar, fica lá para sempre o corpo do animal ou para sempre o corpo do ser humano. Não, vai decompor igualzinho, o de um e o de outro. Tal como esses, ao morrer, restitui à Terra o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio e o carbono, que se encontravam combinados para formá-lo. Então, se desagregou tudo aquilo e vai voltar para a Terra. Por meio de novas combinações, esses elementos vão formar novos corpos minerais, vegetais e animais. A analogia é tão grande que se estudam suas funções orgânicas em certos animais, quando as experiências possam ser feitas neles mesmos, que são as cobaias, né? Hoje ainda se utiliza cobaias, mas muitas sociedades protetoras de animais já estão exigindo, né, que não se faça mais dos animais cobaias, né?
Enquanto o que ele falou um pouquinho antes, todos esses elementos retornam para a terra ou para o ar. Se for cremado, vai para o ar. Se for enterrado, vai para a terra. Mas, de qualquer jeito, reincorpora na natureza e vai fazer parte de outros corpos. Então, vêm os vegetais e fazem, consomem, né, os nutrientes da terra, que vai virar parte deles. Aí vem um animal, consome, aqueles que comem animal, vai lá, consome o animal. Então, todo esse ciclo da vida, né? Eu, só fazendo uma pequena, não é nem uma piadinha, né? Mas uma vez eu lembro que duas pessoas conversando, era uma charge assim, né? Duas pessoas conversando e falando, para mim, eu posso definir a Terra, o planeta, como um grande restaurante, né? Porque é isso, é um consumindo o outro, né? Então, parece realmente ser um grande restaurante, né? Então, os animais inferiores alimentam os mais acima e assim por diante, vai até voltar para a Terra de novo, todo o ciclo. Então, é esse grande aproveitamento, reaproveitamento, né, dos corpos. Por isso que a gente não tem como acreditar na ressurreição. É muito difícil, já que o nosso corpo ele vai retornar à Terra e vai constituir outros corpos. E como é que vai? E que depois vem novas gerações e novas e novas. Então, toda essa matéria já está toda diluída e toda espalhada pelo mundo afora, globo afora. Como é que nós vamos juntar isso de novo para formar exatamente aquele corpo? E eu não gostaria de voltar com o corpo com que eu vou morrer. Que vai estar velhinho, vai estar cheio de doença, vai estar muito, assim, depauperado. Então, não tem lógica. Por isso que a reencarnação é mais lógica. Vem um corpo novo para a gente. Desde o comecinho, desde as primeiras duas células, do pai e da mãe, que junta e depois vai reproduzindo, e nós vamos dando o direcionamento para o tipo de corpo que vai ser melhor para a nossa manifestação espiritual. É muito mais higiênico, né? Entre aspas. É só para mim aquele corpo. Depois que não precisar mais, põe para a natureza e, de novo, na nova encarnação, de novo, um corpo novo. Então, portanto, não precisamos gastar muito dinheiro com tratamento de beleza, daquela monte de plástica e tudo isso, porque um dia vai devolver, né? E quando nascer vai estar, não precisa pagar nada para a plástica, já vem direitinho quando a gente vai estar formando novo corpo físico, né? Tudo novinho, tudo assim, lisinho, né? Então, essa é a teoria que melhor, teoria não, essa realidade, né? Que melhor diz respeito à nossa condição espiritual e física, né? Porque reencarnação significa se materializar aqui, ou se unir à matéria aqui, né? Então, onde é que nós estamos aqui? Não há em seu sangue, sua carne, seus ossos, um átomo a mais, nem a menos do que nos corpos dos animais. Então, ele está dizendo aqui, olha, nós somos animais, e somos mesmo, né? Do ponto de vista biológico, anatômico, tem tudo que um animal tem, um mamífero tem, né? Não tem tudo que tem uma asa, porque a gente não voa, a gente não tem asa, né? Mas do mamífero nós temos tudo, porque somos mamíferos também, né? Por meio de novas combinações, esses elementos vão formar novos corpos minerais, vegetais e animais. A analogia é tão grande que se estudam suas funções orgânicas em certos animais. Eu acabei falando isso de novo, né? E a gente já tinha falado sobre isso aí, que são as cobaias, né? Os experimentos que a gente faz. Na classe dos mamíferos, o homem pertence à ordem dos bímanos, tem duas mãos. Imediatamente abaixo dele vem os quadrúmanos, né? Animais com quatro mãos. O exemplo é o macaco, ele consegue pegar com os pés, né? Nós não, nós com as mãos. Os pés são para caminhar, né?
dos quais alguns, como orangotango, chimpanzé, jongo, quando eu busquei isso no dicionário, é uma dança africana, né? Mas foi traduzido como jongo, né? Como um animal da classe dos macacos, assim, né? Tem certos gestos como do homem, a tal ponto que têm sido designados por muito tempo como homens dos bosques. Então, na época lá, se falava que o macaco eram os homens dos bosques, né? Devido ao seu comportamento, a maneira de agir. Tal qual os homens, eles caminham eretos, servem-se de bastões e levam alimento à boca com a mão. Sinais característicos. Então, são muito similares. Mas no comportamento, na inteligência, não. Podem estar a caminho, podem estar chegando lá, mas não são como o homem, né? Por pouco que se observe a escala dos seres vivos, sob o ponto de vista do organismo, reconhece-se que, desde o líquen até as árvores e desde o zoófito até o homem, existe uma cadeia que se eleva gradativamente em solução de continuidade e da qual todos os elos têm um ponto de contato com o elo precedente. Quando Darwin fez a teoria dele, ele falou do elo perdido, ele não conseguia unir aquele... né? Então, ele falava que o ser humano e os macacos têm uma origem comum, só que um foi para um lado, outro foi para o outro. E o elo perdido, né, é essa união. Só que aqui Kardec já está falando, porque aí ele está já sendo assim, influenciado pelo conhecimento obtido dos espíritos, né? Então, ele fala isso, né? Esse ponto de contato com o elo precedente. Então, não tem geração espontânea, não dá para, de repente, acontecer, não. Vem de lá de trás e vem até que chega aqui, onde nós estamos, né? Acompanhando passo a passo a série de seres, pode-se dizer que cada espécie é um aperfeiçoamento, uma transformação da espécie imediatamente inferior. Uma vez que o corpo do homem está nas condições idênticas aos outros corpos, química e constitucionalmente, já que nasce, vive e morre da mesma maneira, ele deve ser formado nas mesmas condições. Então, agora vem aquela frase, né? Ainda que isso possa ferir o seu orgulho, que tem gente que fala, não, imagina, eu vir de seres inferiores, não, eu fui criado já como eu sou, né? Isso é orgulho, né? Então, ainda que possa ferir orgulho, o homem deve se resignar a não ver em seu corpo material mais que o último elo da animalidade sobre a terra. Então, é o último elo, essa é a última condição física nossa. É o ápice, é o auge, é o fim da linha, do ponto de vista, sim. Olha, você vai evoluir, sim, até materialmente, mas você já é um homem, ou uma mulher, né? Mas já está classificado como ser humano, como homem. O inexorável argumento dos fatos está aí, contra o qual será inútil protestar. Não tem animal mais inteligente que a gente. Se alguém conhece, vai receber algum prêmio de projeção mundial. Por quê? Porque vai descobrir algo que não tem. Então, aqui na Terra, do jeito que nós estamos, o ser humano é o ápice, é o auge, é onde nós chegamos. Mas quanto mais o corpo diminui de valor a seus olhos, mais o princípio espiritual, o espírito, né, cresce em importância. Então, nós cada vez mais nos espiritualizamos. E vamos lembrar que reencarnação, corpo físico, é condição de aprendizado. Quando a gente sabe muito, muito mesmo, não vai precisar reencarnar mais. Só vai precisar se for para uma missão muito importante. Exemplo, a missão de Jesus.
Ele não precisava reencarnar. O que ele vem aprender aqui com a gente? O que ele vai aprender vindo aqui? Não vai ter o que aprender. A gente falou, né? Nós falamos sobre aprendizado, que nunca termina, tudo, mas não precisa ser aqui, né? Ele está aprendendo, está crescendo, está evoluindo cada vez mais, mas vamos pensar no todo. Agora, vir aqui, nesse mundinho, onde a gente tem um comportamento que, desde quando ele chegou até agora, não mudou muito, mudou a roupa, mudou a tecnologia, mudaram algumas coisas, mas o comportamento é quase que o mesmo. Ainda temos guerras, ainda temos orgulho, temos egoísmo que influencia sobre a vida das pessoas, né? Influencia para pior, quando se trata desses valores negativos. Se o primeiro o nivela aos irracionais, o segundo o eleva a uma altura incomensurável. Quem é o primeiro? É o corpo. Se o corpo nos coloca no grupo dos irracionais, o espírito nos coloca em alturas que a gente ainda nem imagina. Então, o melhor investimento é no espírito, não no corpo. Investir em paixões, investir no material, é investir na condição errada. É um investimento incorreto do ponto de vista de resultado. Vai perder. É simples pensar, é simples dar essa explicação. Quando a gente morre, quando a gente deixa o corpo físico, quando a gente desencarna, na verdade, é o corpo que morre e ele fica para trás. E ele vai para onde? Onde a gente viu aí, né? Nos itens anteriores. Ele volta a fazer parte da natureza, que vai alimentar outros corpos. Não importa que corpos. Pode ser vegetal, pode ser animal, o que seja. Mineral, pode fazer parte de minérios. Mas isso a gente nem vai lembrar depois. Não adianta se agarrar ao corpo, que ele vai. E com ele vai tudo que a gente tem, título, vai as propriedades, tudo, tudo, né? Até nome, porque na próxima encarnação vão ter outro nome. Se não for coincidência, vai ter outro nome. Então, tudo vai ficar para trás. Então, o investimento melhor é no espiritual. Isso não está nos manuais aí de economia, nada disso, não. Está nos manuais do Evangelho, né? Que é um manual, está nos manuais do Espiritismo, né? E outras, o que pode dizer doutrinas, religião, que seja, que modificam o nosso espiritual, a nossa condição moral. Então, essas religiões, quaisquer que sejam, essas doutrinas, quaisquer que sejam, ou nenhuma doutrina, é só o comportamento que mude para melhor o nosso comportamento, a nossa condição moral, é isso que vale. Esse é o segredo da vida. Nós estamos aqui para nos transformar em seres melhores. Mas vamos lá. Então, a gente já viu aí que está dentro da Gênese, nesse capítulo, nesse item, falando, olha, invistam no espiritual. Porque se investir no corpo está mais para animalidade, se investir no espírito está mais para elevação espiritual. Mas, quanto mais o corpo, nós já falamos sobre isso aí, né? Vemos o círculo onde se detém o animal. Não vemos o limite onde possa atingir o espírito do homem. Olha que bonito. Então, o animal a gente sabe o comportamento, sabe o destino, sabe a origem, o crescimento, não, intermediário e tal, e o destino. O animal é fácil. A gente sabe tudo, pode ver. Pega um animal, qualquer que seja ele, pode ser um animal de estimação, pode ser um animal de consumo, pode ser um animal de competição, do que seja.
é aquilo lá, aquela vida lá é a dele, né? Então, investindo no animal, nós estamos longe do espiritual. O materialismo pode ver por aí que o espiritismo, longe de temer as descobertas da ciência e sua positividade, vai ao seu encontro e as provoca por ter a certeza de que o princípio espiritual, que tem sua existência própria, não pode sofrer nenhum prejuízo. E aqui nós terminamos esse trecho, mas terminando assim, com chave de ouro, que ele está mostrando para a gente a importância do nosso crescimento espiritual. Muito bem. E aqui, como dissemos, fica o nosso tema de hoje, que a gente estudou, um pouquinho longo, mas bastante frutífero, né? Eu diria. Kardec é sempre assim. Agora, vai dar para perceber o seguinte, que mesmo com aquela ciência capenga, ele consegue dar demonstração para a gente que aquilo que é real, o corpo como um todo da doutrina espírita, ela não está errada, ela está certa, mas ela pode se aprimorar de acordo com a evolução científica. Isso foi Kardec que deixou para a gente. Então, eu agradeço muito a permanência, aí, o estudo, a atenção, e rogo a Jesus que ampare a todos nós nessa caminhada que a gente tem por concessão dele, por permissão dele, de estarmos aqui reencarnados. Porque, afinal, ele tem a chave da reencarnação. Ele permite ou não, quem quer que seja, pelo merecimento, pela nossa negociação com os espíritos, né? Pela necessidade, pela importância da nossa vida, enfim, toda uma série de fatores que tornam possível a nossa reencarnação. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima sessão de estudos.